Oi gente, então nesse tutorial eu vou mostrar como esse sistema Mecanim facilita a criação de controles para o nosso personagem, de scripts de controle no caso. Então eu vou fazer aqui um tutorial rapidinho, mostrando como ele funciona aqui mais ou menos. Então eu tenho aqui uma cena e tenho um personagem aqui nessa minha cena. O que a gente começa aqui vendo? Esse personagem não tem, ele tem o componente Animator, porém não tem nenhum script e não tem aqui o controller desse Animator. O que eu vou fazer? Vou criar aqui um controller desse Animator. Então eu venho aqui, Create Animator Controller. Vou criar aqui e vou chamar esse controller de tutorial. Cria esse Animator, vem aqui no meu, esse Animator Controller, vem aqui no meu personagem, o robô, clique e arrasto esse Animator Controller nessa variável aqui, Controller, no componente Animator. Ok. Vem aqui no meu Animator. O que eu vou fazer agora? Eu quero definir aqui os estados aqui de transições. A minha máquina de estados finito aqui controlando as transições aqui de animação. Então eu vou ter que definir uma animação inicial para esse nosso personagem. A animação inicial será essa idle. Eu tenho que vir aqui, idols, deixa eu só ver, é essa daqui. Procura aqui o clipe de animação dela, eu acho que eu já passei, não. Deixa eu só tentar achar. Eu estou já na D-Run aqui. Aqui, a de idle, tá aqui. Tem aqui minha animação de idle. Então a gente pode ver aqui, fazer a previsão, é o personagem parado, eu posso jogar meu robô, mostra como que ela irá tocar aqui nesse robô. Então, o que eu quero fazer nesse caso? A gente sabe que o Unity, a gente controla o nosso personagem usando o teclado ou um controle, no caso, e o nosso teclado ou controle tem as diagonais lá para o nosso controle. Então, quando o usuário aperta para cima ou para baixo, neste caso ele irá controlar a velocidade no nosso personagem. Quando ele aperta para a direita ou para a esquerda, irá controlar a direção. Então, eu tenho que definir aqui dois parâmetros para esse meu animator aqui. Velocidade, speed e direção. Opa, aqui está errado. Float. Direção, direction. Esses dois parâmetros, como a gente sabe no Unity, eles vão variar de -1 até 1, porque na classe input é assim que o Unity define. Quando o botão não está sendo apertado é 0. E, por exemplo, quando ele aperta para cima, será, acho que é 1, coisa assim. Para a esquerda é -1, para a direita é 1, para cima é 1, para baixo é -1. Acho que é isso. Então, a gente agora tem que criar aqui um outro estado chamado Locomotion. Locomotion. Como que o nosso personagem irá entrar nesse estado aqui de animação? Eu vou definir aqui um Make Transition, uma transição, uma condição de transição, que será a seguinte. Eu venho aqui. Se a velocidade for maior do que 0.1, ou seja, ele está apertando ali para cima, ele vai entrar nesse estado de locomotion. Eu só vou nesse tutorial mostrar a animação para frente, tá? Depois vocês podem criar uma animação para trás aí para o robô, para andar para trás. Se ele estiver nesse locomotion e diminuir a velocidade para um valor inferior a 0.1, então ele entra no estado ali que ele está parado. Nosso personagem está parado. A gente pode ver, só confirmar aqui. E aqui é maior. Ok. Então, a gente pode fazer aqui um teste só para nossa... Ele ainda não está fazendo nada porque eu não tenho nenhum script aqui para o nosso personagem. Então, o que a gente pode fazer é começar criando aqui um script para o nosso personagem. Então eu venho aqui, Create, eu vou criar aqui um C# aqui para a gente, eu vou chamar isso de tutorial, e a gente vai começar a fazer um programa aqui bem simples para esse nosso tutorial.
Só estou abrindo aqui o MonDevelop. Demora um pouquinho. Pronto. Vem aqui e a gente começa a criar aqui um script. A primeira coisa nesse script que eu tenho que fazer é pegar o componente animator dele. Então eu vou criar aqui uma variável privada, no caso, porque a gente só vai ter acesso a essa variável dentro desse script. Animator, chamar isso de anim. Eu vou aqui nesse método start pegar o componente anim e associar essa variável. Então eu venho aqui e get component e o nome do componente animator. Tá, isso daí para mudar para JavaScript também eu acho que o pessoal já está ligado como faz. E deixa eu só ver aqui se eu preciso de mais alguma coisa para o nosso tutorial. Eu acho que não. Aqui eu vou criar dentro do método fixedUpdate, que esse é o método que garante aqui que essa função será chamada uma determinada quantidade de vezes por segundo, né, igual ao do update, que é chamado uma vez a cada frame, e a gente não tem controle de quanto que é chamado no frames por segundo. Então, dentro desse update aqui, eu quero saber de duas coisas. Uma é o eixo horizontal ali, se o usuário está apertando algum botão da esquerda ou direita aí pra gente. Então isso aqui é um float e a gente sabe, quer dizer, eu acho que o pessoal sabe que a classe input, ela tem um método chamado getAxis, e aqui dentro desse getAxis a gente coloca horizontal. Isso retorna pra gente ali se o usuário está apertando o botão ali do controle, a diagonal do controle ali na horizontal, ali, ou seja, à direita ou à esquerda. Eu também quero saber o vertical aqui, porque esse vertical será o que controlará a nossa velocidade e o horizontal a direção. Então eu venho aqui, getAxis vertical. Então com isso a gente já tem acesso a essas duas variáveis aqui. Lembrando que se o usuário não estiver apertando nenhuma, isso daqui retornará 0, isso aqui retornará 0. Se o usuário estiver apertando à direita, 1, à esquerda, menos 1. Para cima, 1, para baixo, menos 1 aqui no vertical. E o que eu vou fazer com essas duas variáveis? Eu vou setar ali no meu componente animator os valores lá daquele speed e direction. Então vem anim, que pega esse componente aqui, que está no nosso personagem, que é esse aqui, ó. Anim, pega o componente, e aquele método setFloat eu passo o nome do parâmetro e o valor que eu quero. Então eu venho aqui e setFloat. O speed será V. Direção será H. Será H. Com isso, a gente já pode fazer aqui um teste aqui e ver que... Vamos ver aqui. Ele ainda não está... eu esqueci de fazer o básico aqui, que é adicionar esse componente aqui para o nosso robô. Agora o robô tem um componente, que é o nosso script que a gente acabou de criar, não estava associado. Então com isso agora, se eu apertar para cima, a gente vê que esse parâmetro speed está sendo mudado. Se eu apertar para baixo, ele vai para menos 1, para cima para 1. Se eu apertar para a esquerda, o direction vai para menos 1, para a direita 1, para a esquerda menos 1. Então, a gente já consegue fazer as transições aí para o estado. Ó, quando eu aperto para cima, ele já está entrando nesse estado locomotion. Só que esse estado locomotion não tem nenhuma animação. Então a gente vê que o robozinho, ó, vai lá pro chão. O que a gente vai querer fazer aqui? Eu entro aqui, vou definir aqui essa blend tree.
Então, eu vou aqui nas minhas animações, eu quero esse run, animação de run. Tá aqui, eu tenho a de idle, tem essa runs. Eu vou pegar aqui e vou criar aqui as 3 animações que eu quero. Add motion field, eu quero 3 aqui. Uma para o personagem andando à esquerda, o personagem andando da direção para frente e o outro para a direita. Então, eu venho aqui na minha run left, coloca aqui. Run, coloca aqui. Run right, coloca aqui. Então, e aqui a gente sabe que o valor aqui, o parâmetro que controlará isso será a direção. Então a gente sabe que quando o usuário aperta para a esquerda, fica -1. Para a direita, 1. Então esse daqui varia de -1 até 1. Tá? E agora, o que eu tenho que fazer? A gente tem que fazer o teste agora. Como que fica? Ó. Então a gente já consegue controlar aqui o nosso personagem só com isso, só com esse script aqui. Lembrando o seguinte, ó, qual que é a diferença desse controle do LURPS? Esse controle aqui, a gente viu que eu não precisei definir, controlar ali o character controller dele, esse componente que está associado aqui ao meu robô, né? Que é um Capser Collider, eu não preciso controlar isso, o movimento dele. O que está controlando esse movimento do nosso personagem, se a gente ver essa animação, ó, ela está andando aqui, ela mostra que está andando. No tutorial do LURPS, ele fazia animação de corrida, mas ficava no mesmo ponto. Então, no tutorial do LURPS, a gente precisava controlar o deslocamento do personagem. Nesse caso aqui é diferente, a gente não precisa controlar o deslocamento do personagem. Por quê? O Capser Collider, ele vai acompanhar o movimento da animação. Essa animação aqui, ela sai do lugar. Então é por isso que a gente só criou esse script simples e o personagem já está andando no cenário. Por quê? A animação está sendo deslocada, deslocando ali o modelo, e o Character Controller está acompanhando, o Capser Collider no caso, está acompanhando esse personagem. Eu acho que eu acho que eu só vou falar mais uma coisa aqui nesse tutorial que eu acho que é interessante o pessoal saber, que é, a gente pode acessar os estados aqui dessa nossa máquina de estado finito aqui, desse animator aqui, a gente dá para saber qual que é o estado que ele está. Para isso, a gente utiliza aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês, uma funçãozinha que é assim, get current state info, o 0, ele vai nos dar ali o estado atual no layer 0, tá? Esse aqui é o layer que passa. Então, com isso, por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu coloco, por exemplo, animator state info, deixa eu só colocar aqui então info, por exemplo. Esse state info, ele tem aqui um campo chamado name hash, que vai retornar então o estado da nossa animação. Isso daqui é importante porque às vezes você quer chamar alguma coisa no código quando o personagem está naquele estado da animação, então a gente usa esse name hash. Só que o que é esse name hash? Como que a gente faz então para definir uma variável, na verdade uma constante aí que a gente poderá comparar com esse name hash aí? Então, esse animator, ele tem uma função que chama animator.string2hash. Essa função aqui vai retornar o código hash que depois a gente vai poder comparar com aquela, deixa eu até deixar a função aqui, name hash, com esse name hash aqui do estado atual da nossa animação. Lembrando que isso aqui é do layer 0. Essa função string2hash recebe uma string, né, que é o nome do layer, por exemplo. O primeiro layer lá a gente sabe que é base layer. Ponto
o nome da animação, locomotion, tá? Então, com isso, a gente poderia aqui definir aqui logo aqui na declaração da nossa classe, static int, por exemplo, localState. Depois a gente consegue comparar isso, fazer, por exemplo, um if, se o estado atual no layer 0 o hash do estado atual no layer 0 é igual àquele localState, que também é um hash lá que a gente pega aqui, a gente faz alguma coisa, coloca um código aqui, no caso. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, debug.log entrou no locomotion state. Então eu posso vir aqui. Bom, agora ele está parado. Vamos ver aqui o nosso console aqui. Se eu apertar para cima, ó, entrou no local state. Então a gente consegue pegar ali o estado atual. Deixa eu ver agora de novo. Isso aqui é o número de vezes que essa frase foi impressa. A gente vê que o número está aumentando quando eu aperto para cima, quando ele está no locomotion state. Toda vez que eu atualizo, isso daí é aumentado. Isso significa que esse código aqui do nosso tutorial está sendo chamado. Então é assim que a gente consegue pegar o estado atual do nosso animator e fazer algum código aqui. Eu acho assim, esses tutoriais aqui que eu fiz agora é só uma introduçãozinha mesmo. Depois vocês abram aqueles exemplos que a Unity disponibilizou e estudem. E eu volto a falar assim, nesse animator, em tutoriais futuros quando for necessário, mas eu acho que a base já está passada e depois é só ir estudando os outros tutoriais da Unity, tá? Talvez eu mostre alguns outros exemplos futuramente, no meio de alguns tutoriais, mas é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado e até mais.